Olá, seja bem-vindo a esse segundo vídeo do Onco-Ortopedia Online, onde a gente vai falar sobre a avaliação por imagem dos tumores ósseos. Mas antes disso, gostaria de te pedir encarecidamente para clicar no botão de curtir e compartilhar esse vídeo com seus colegas de residência que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo para a prova de título. Isso ajuda bastante a gente se dedicar à gravação desses vídeos, se dedicar ao canal e aprimorar cada vez mais esse treinamento que estamos oferecendo para vocês. A avaliação por imagem dos tumores ósseos certamente será cobrada na sua prova oral. Todos vocês vão se deparar com um caso de oncologia, onde você vai ter que descrever a imagem da radiografia, solicitar exames complementares, traçar hipóteses diagnósticas. Uma dica que eu deixo aqui para vocês é: não se precipite em dar o diagnóstico, em acertar o diagnóstico. Sigam esses passos que eu vou mostrar para vocês e vocês vão ter êxito na questão. Você não tem que se precipitar, olhar a radiografia e imediatamente dizer o diagnóstico. Você vai ter que descrever a radiografia, traçar a hipótese diagnóstica. Até mesmo nós, especialistas, não fazemos isso. O diagnóstico dos tumores ósseos requer uma completa correlação entre a imagem, a clínica e a patologia. Então é assim que eu vou começar mostrando para vocês que para o diagnóstico dos tumores ósseos é muito importante a adequada correlação entre a clínica, a patologia e a radiologia, conforme descreveu Jaffe. Essa é a tríade de Jaffe. A avaliação, você pode ver na aula anterior dos tumores ósseos, ela é precedida pela anamnese e exame físico. Essa é a primeira etapa da avaliação de qualquer paciente. Aqui a gente vai se restringir à avaliação por imagem, que começa na solicitação da radiografia simples. A radiografia simples é o primeiro exame a ser solicitado na suspeita de um tumor ósseo. E como eu já disse, a suspeita vem da queixa de dor osteoarticular do paciente. Nessa radiografia, você identificou uma lesão suspeita, você vai prosseguir a investigação através da ressonância magnética, tomografia computadorizada e cintilografia óssea com tecnésio 99. Então, lá na prova oral, quando você vir a radiografia, você já sabe que são esses os exames que, subsequentemente, você deverá solicitar: a ressonância magnética, a tomografia computadorizada e a cintilografia óssea. Vejam que, intencionalmente, está aqui a biópsia como a última etapa do diagnóstico. Você pode ver na aula específica de biópsia óssea que a biópsia deve ser precedida por esta adequada avaliação por imagem, e lá eu mostro para vocês os motivos. Então, seguindo na avaliação por imagem, esses são os exames que você vai solicitar na prova oral e que fazem parte do estadiamento das neoplasias ósseas. A diferença é que se a lesão tem sinais de agressividade ou não, você vai incluir a tomografia de tórax se você identificar sinais radiográficos de agressividade. Então, tudo isso é pedido em conjunto. Como que o paciente se manifesta na prática médica ou lá no TEOT, né? Através de uma queixa. Essa queixa é investigada com a radiografia, você vê a lesão na radiografia e você simultaneamente solicita esses exames, acrescentando a tomografia do tórax para as lesões com sinais de agressividade. Então, você vai solicitar a ressonância do local acometido, a tomografia do local acometido e a cintilografia óssea, que é do corpo todo, com tecnésio 99. Se na lesão há sinais de agressividade na radiografia, você vai ver daqui a pouquinho, você vai acrescentar a tomografia do tórax. Da radiografia, o que você precisa retirar de informação? O que eu acabei de dizer, sinais de agressividade. Ela não vai, na maioria das vezes, te permitir chegar ao diagnóstico definitivo, mas você tem ao menos que saber se a lesão que você está vendo tem sinais de agressividade ou não. Então aqui a gente tem esses dois exemplos, né? Vejam, ambas lesões estão localizadas na metáfise proximal do fêmur e se apresentam, né, as duas neoplasias como lesões líticas. Então a gente tem lesões líticas nas metáfises proximais dos fêmures, e são lesões completamente diferentes. Uma com sinais de agressividade e a outra sem sinais de agressividade. Uma maligna e a outra benigna. E é isso que você deve ser preciso em determinar.
os sinais radiográficos de agressividade. O aspecto lítico, muito fácil, já mencionei para vocês, né? Isso não é sinal de agressividade. A localização também não. O que diferencia essas duas lesões? Esta aqui é bem delimitada, você consegue ver onde a lesão começa e termina. Há uma área de transição entre a lesão e o osso-são estreita. Você consegue determinar exatamente onde a lesão termina, enquanto nessa lesão isso não acontece. Esse é o sinal principal de agressividade. É uma área de transição larga, ampla entre a lesão e o osso-são. A lesão tem aspecto permeativo, você não consegue determinar exatamente onde ela começa e onde ela termina. Então, esse é o principal sinal de agressividade. Claro que existem outros, ruptura da cortical e extensão para partes moles. Então, nesse caso, a gente tem um cisto ósseo simples e nesse um sarcoma de Ewing. E o problema que isso traz? Esse paciente aqui, portador de sarcoma de Ewing, foi tratado pelo ortopedista como se fosse um cisto ósseo simples por não ter sido capaz de identificar os sinais de agressividade. Então, a importância tanto para a sua prática, quanto para a sua prova, quanto para a orientação que você vai dar à família. Nesse caso, você pode dizer, procure especialista, tem risco de fratura, mas certamente a lesão não é agressiva. Enquanto nesse outro caso não, procure rápido o especialista. Então, é daí isso que eu quero que vocês tirem de principal informação dessa apresentação. Mas agora eu vou sistematizar para vocês como vocês vão descrever a radiografia na prova oral. Vocês vão seguir esses passos e não vão ser surpreendidos. Saiba que você, no mínimo, estará diante de pelo menos uma questão de oncologia ortopédica, podendo ter dois casos de oncologia ortopédica na prova oral. Então não há surpresa quando aparecer a radiografia para você descrever. Você já vai começar assim descrevendo. Estou vendo a radiografia, no caso, panorâmica da bacia. Então não se assuste, é comum o residente durante a prova parecer que não estava preparado, que não sabia que ia ter que descrever uma radiografia de tumor. Então você sabe que você vai descrever, então sistematiza que não tem erro, isso vai te dar tranquilidade, dessa forma. Estou vendo a radiografia panorâmica da bacia, a radiografia que foi, isso é fácil, você olha, você vê, você diz, você já se acalma e vai ganhando tempo. A primeira palavra que você vai usar se refere ao aspecto interno da lesão. Se a lesão é lítica ou blástica. Então, estou vendo uma lesão lítica na asa do helíaco. Simples. A partir daí, você vai dizer mais coisas, Então, aqui você já matou 2 pontos desse roteiro. Você já identificou o osso acometido, já identificou o aspecto interno da lesão. E em relação ao osso, você pode ser até mais preciso, Você vai para lesões em ossos longos, você vai dizer se ela é epifisária, metafisária. Depois, você vai dizer se a lesão é bem definida ou mal definida, que é a mesma coisa de dizer se a área de transição é ampla ou estreita. Você vai determinar o efeito da lesão na cortical óssea, se ela rompe, insufla ou afila a cortical, se há presença ou não de reação periosteal e descrever a reação periosteal e se estende para partes moles. Usando isso, você já pula essa etapa e vai solicitar, traçar a hipótese diagnóstica e solicitar os exames complementares. Enquanto isso, seu raciocínio vai convergindo para determinadas hipóteses diagnósticas. Então, em relação ao aspecto interno da lesão, a lesão lítica é a hipertransparente, vejam, ela se manifesta dessa forma mais escura na radiografia. A lesão mista tem áreas de lise e esclerose. E a lesão blástica, muito característica da metástase do câncer de próstata, é a esclerótica, é a lesão branca. Em relação à lesão lítica, quero chamar a atenção para vocês que a lesão lítica ela só vai ser visível na radiografia depois que destruir 30% a 50% do osso na profundidade que a incidência está mostrando. Então vejam, aqui a gente tem um paciente com câncer de mama, com queixa de dor osteoarticular, chegou para o oncologista clínico dela falando, tenho dor no quadril. O oncologista realizou, solicitou a radiografia, essa radiografia não tem nenhuma pegadinha, ela é efetivamente normal e foi considerada normal pelo oncologista clínico. Entretanto, existia lesão ali que não era visível na radiografia, porque, como eu disse, só vai ser visível depois que destruir mais de 30% do osso. E a paciente chegou assim, fraturada. Então, é para mostrar para vocês a sensibilidade da radiografia e que, se a suspeita for grande, ou seja, tinha uma suspeita na história pregressa dela, portadora de câncer de mama, e tinha manifestação clínica de dor, raio-x normal,
prossiga a investigação. Não se satisfaça se a suspeição clínica for muito alta, não se satisfaça com uma radiografia normal. Então, aspecto interno, você já matou se a lesão é lítica, blástica ou esclerótica. A localização é muito fácil, né, para nós ortopedistas, identificar o osso acometido e você vai ser mais preciso, você vai dizer qual segmento do osso e se a lesão está no centro ou excêntrica. Então, aqui um exemplo, ó. Lesão esclerótica, calcificações na metáfise proximal do fêmur. Outro exemplo, lesão lítica arredondada na diáfise do húmero, central no osso. Lesão lítica central na intraóssea com ruptura da cortical na diáfise do húmero. Outro exemplo, um tumor de células gigantes que tem uma localização característica epifisária. Então, vamos descrever. Aspecto interno, lítico. Então, estou vendo uma lesão lítica. Localização. Você vai dizer o osso e o segmento ósseo e se a lesão é central ou excêntrica. Então, estou vendo uma lesão lítica localizada na metáfise distal do fêmur, se estendendo até a epífise. Vejam que chega bem próximo ao osso subcondral. Então, estou vendo uma lesão lítica meta-epifisária na extremidade distal do fêmur, bem que chega até o osso subcondral, de localização excêntrica no osso. Vejam que acomete mais o côndilo femoral lateral, com ruptura da cortical e extensão para partes moles, visto aqui no aumento do espaço fêmuro-patelar. Zona de transição, você vai dizer ampla, estreita, contorno bem definido, mal definido. Bordas regulares ou irregulares, assim que você vai definir, descrever a periferia da lesão. Então, a zona de transição ampla ou mal delimitada, como a gente vê, diferentemente dessa lesão benigna latente, que tem até esclerose ao redor. Então, aqui a gente está vendo uma lesão metadiafisária bem delimitada no fêmur, com contornos lobulados geográficos, área de transição estreita e esclerose ao redor. Isso confere a benignidade da lesão. Essa esclerose é formada porque dá tempo do osso se depositar ao invés da neoplasia destruir e permear o osso. Mais uma vez, aquele TCG para a gente usar esses parâmetros já mencionados. Lesão lítica metaepifisária excêntrica na extremidade distal do fêmur, com ruptura da cortical anterior, aumento do espaço fêmuro-patelar, que reflete provavelmente o aumento de volume de partes moles. Nesse exemplo, esse osteosarcoma, uma lesão esclerótica mal delimitada no fêmur, com ampla área de transição entre a lesão e o osso são. O efeito da lesão na cortical óssea, como eu já disse, pode ser nenhum, pode ser o afilamento, a insuflação e até a ruptura. Então, começando a descrever essa lesão que corresponde ao cisto ósseo aneurismático. Estamos vendo uma lesão lítica, o aspecto interno lítico, localização metafisária excêntrica no fêmur, então uma lesão lítica de localização excêntrica na metáfise distal do fêmur, adjacente à placa de crescimento. Veja a excentricidade da lesão, que afila e insufla a cortical medial do fêmur. Então, esse é o efeito dessa lesão na cortical, que foi a insuflação, podendo ser a ruptura, o espessamento, o que for. Então, mais um exemplo do efeito da cortical. Novamente, a ruptura que eu já havia mencionado para vocês, o aumento do espaço fêmuro-patelar. Em relação à cortical, eu coloco aqui o sinal do fragmento caído, porque ele é um fragmento mesmo da cortical no interior do conteúdo líquido do cisto ósseo simples. Então, o sinal do fragmento caído é patognomônico de cisto ósseo simples e representa isso, e a gente pode ver melhor na aula de cisto ósseo simples. E, por fim, né, a reação periosteal, ela pode ser lamelar, especulada, triângulo de Codman. Lembre-se que a reação periosteal lamelar ou em casca de cebola é aquela perpendicular ao eixo longo do osso. Então, desculpe, ela é paralela ao eixo longo do osso, aqui com lâminas de periósteo depositado, enquanto que a especulada, essa sim, essa
transversal ao eixo longo do osso formado, chamada também em raios de sol. A reação periosteal lamelar em casca de cebola é característica do sarcoma de Ewing, pode ocorrer na osteomielite também. A reação periosteal especulada em raio de sol é muito característico do osteosarcoma. E, por fim, a reação periosteal triângulo de Códima. Veja que é o aspecto macroscópico que causa a elevação do periósteo e que leva aquele ângulo aparecer na radiografia. É comum no osteosarcoma e na osteomielite. Mais um exemplo aqui do triângulo de Códima, no fêmur. Então é assim que a gente raciocina para o diagnóstico dos tumores ósseos. Você vai considerar tanto os dados epidemiológicos quanto os dados por imagem. E você tem que diferenciar na radiografia se a lesão tem aspectos de benignidade ou de malignidade, se a lesão é agressiva ou não. Então, as lesões que não têm sinais de agressividade, elas têm bordos escleróticos bem definidos, não tem tumor se estendendo nas partes moles. Quando existe reação periosteal, ela é sólida e o contorno dela é geográfico, é bem delimitado e, por vezes, tendo até esclerose. Enquanto que a lesão mais agressiva ou a lesão maligna tem reação periosteal interrompida, o aspecto é permeativo, com uma margem entre o osso normal e a lesão mal delimitada, com ampla área de zona de transição e presença de tumor em partes moles. Então agora fica fácil, né, você identificar os sinais de agressividade nessa lesão, o aspecto permeativo, e a ausência nessa lesão que corresponde a um cisto ósseo simples. Ainda aqui dando exemplo, quero mostrar para vocês um exemplo que cai frequentemente no TEOT. Nos últimos 3 TEOT como examinador, eu vi cair o osteoblastoma. Então chama atenção para vocês desse diagnóstico, eu não vou detalhar aqui porque a gente tem uma aula específica de osteoblastoma junto com osteoma osteoide. Então, se você vir lá na aula de osteoma osteoide, a gente ressalta bem. Apesar de ser um tumor infrequente, ele tem sido cobrado no TEOT, então vai lá na aula de osteoblastoma que você vai ver melhor a descrição radiográfica dele. Em relação aos exames complementares, né, após a radiografia, o benefício da ressonância magnética é a gente determinar exatamente a extensão intra e extramedular da neoplasia. A gente consegue ver exatamente onde ela começa e onde ela termina. Então, lembre-se que aquele aspecto de agressividade que eu mencionei para vocês é um aspecto radiográfico. Ele não é útil na avaliação da ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame no qual a resolução é muito elevada. A lesão sempre vai ser bem definida na ressonância magnética, por mais agressiva que ela seja. Então, esse parâmetro é um parâmetro radiográfico. Lesões mal delimitadas na radiografia são mais agressivas. Na ressonância magnética, os parâmetros e os sinais de agressividade não é a delimitação da lesão. São a reação periosteal, a extensão para partes moles, o aumento de volume, o tamanho da lesão, principalmente a extensão para partes moles. A ressonância magnética, você pode ver que ela é muito boa para diagnóstico do cisto ósseo simples, a gente vê isso em outra aula, para o diagnóstico do cisto ósseo aneurismático também, que a gente vai ver em seguida. A extensão para partes moles é muito bem visualizada na ressonância magnética. Vejam que esse é um caso de sarcoma de Ewing muito parecido com o que cai na prova. Tá? Na radiografia, o efeito da lesão no osso é muito sutil, a gente vê só um afilamento da cortical óssea. E vejam que na ressonância a massa de partes moles é exuberante, é até desproporcional à alteração radiográfica, o que é uma característica do sarcoma de Ewing. Então, o sarcoma de Ewing apresenta essa característica de ter uma massa de partes moles muito evidente na ressonância magnética e chegando até a ser desproporcional ao achado radiográfico. A ressonância magnética também é muito útil para a gente determinar a amputação ou a preservação do membro. Então, você vai utilizar um corte axial da ressonância magnética para avaliar a preservação do membro num paciente portador de osteosarcoma. Então, vai lá na aula de osteosarcoma que a gente detalha mais o tratamento do osteosarcoma baseado no corte axial de ressonância magnética. Nesse caso, o comprometimento do feixe vascular nervoso é impossível a preservação do membro e esse paciente deverá ser amputado. Diferente desses dois casos, né, onde a gente vê que o feixe vascular nervoso está preservado, não há comprometimento pela neoplasia que não acomete
o feixe vascular nervoso. A resposta à quimioterapia é muito bem avaliada na ressonância magnética. Esse é um exemplo da ressonância magnética do sarcoma de Ewing antes da quimioterapia e a significativa redução da massa de partes moles após o tratamento quimioterápico, como a gente vê nessa imagem. A tomografia é um exame que vai ajudar muito a determinar o efeito da lesão na cortical óssea, é muito mais bem visualizada a cortical óssea na tomografia do que na ressonância magnética, como a gente está vendo aqui. Calcificações são muito bem vistas na tomografia. Unidos do osteomosteoide também é muito bem visto na tomografia. E para lesões com sinais de agressividade radiográficos, deve ser solicitada a tomografia do tórax para pesquisa de metástases pulmonares. A cintilografia óssea com tecnésio 99, é assim que você vai solicitar, cintilografia óssea com tecnésio 99. É um exame que mostra a atividade osteoblástica, então ela é útil para o rastreio de todo o esqueleto para pesquisa de metástases ósseas em pacientes com tumores ósseos primários malignos e para tumores metastáticos. Então, isso que você vai avaliar, se a lesão é única ou se há lesões ósseas no esqueleto. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço a sua atenção, espero que façam um bom proveito do conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.